nome completo José Alfredo Malheiro de Campos Silveira de Sousa, nascido a 16 de 10 de 1939, na cidade do Porto esporadicamente, dado que minha mãe, por necessidade de assistência de saúde, em virtude do primeiro nascimento, meu irmão, uns anos antes, ter falecido, não ter se aguentado no parto e a minha mãe ter estado muito mal com uma flebite, tive necessidade de ir à cidade do Porto para ser assistida pela classe médica, onde nasci na Casa de Saúde Dr. Abel Pacheco, na Rua de Santa Catarina. Estive durante o tempo necessário em que a minha mãe necessitou de ser vista pelo médico, e eu considero-me um puro transmontano, natural da vila da Torre de Moncorvo. Vivia na Praça Francisco Meireles. Como era o teu tempo? Onde é que andaste a estudar? Onde é que fizeste a primária? Andei a estudar primeiramente na Dona Isabel durante a primeira classe. Depois passei para a Dona Teresa Rodrigues durante a segunda e terceira classe. Depois passei para a Maria Campos, onde fiz a quarta classe e a admissão que no meu tempo já se fazia nos liceus, numa cidade, e fui fazer a minha admissão aos liceus na cidade de Bragança. Onde é que eram as escolas? As escolas, a da Dona Isabel era na Corredora, que no meu tempo era um local onde viviam rapazes de quem éramos amigos, mas que havia uma grande concorrência entre os rapazes da vila e os rapazes da Corredora. Lembras-te desse tempo? Lembro perfeitamente. E das brincadeiras? O que é que vocês brincavam aqui? Lembro perfeitamente. A amizade que perdura e perdurará durante todos os tempos começou por o anelzinho, pelos jogos de roda, por jogarmos às cantarinhas, rapazes e raparigas, que efetivamente se notava nessa altura uma pequena divisão em que eram realmente os filhos e as filhas de pessoas que relacionados principalmente porque continuavam a estudar após a quarta classe, e essa era a única razão porque é que esse grupo de rapazes e raparigas se separavam ligeiramente daqueles que não continuavam a estudar após a quarta classe. Era aí que praticavam estes jogos, os jogos de roda, a cantarinha, o anel e outros jogos de criança. Depois passámos para os jogos do peão, do Berlim, em Moncorvo mais designado pela bugalha, da bilharda, da barra, que eram jogos que por vezes eram assistidos por grandes assistências, principalmente quando nesses jogos da barra se defrontavam rapazes da vila e rapazes da Corredora, ou rapazes do Cabo. E mais tarde? Fala-me dos bailaricos da tua juventude. Passámos a andar de triciclo, após o que passámos a andar de bicicleta, e depois já nos nossos 16, 17 anos, quando muitos dos nossos amigos nos espalhamos durante o período dos estudos, uns foram para Coimbra, outros foram para o Porto, outros foram para Santarém, outros foram para Lisboa. Quando regressávamos nas férias principalmente da passagem de ano, havia aqui um grandioso, assim se pode designar, um grandioso baile de fim de ano, que se caracterizava, talvez, um bocadinho por ser selecionado, na medida em que esse baile só tinham entrada aquelas famílias que eram convidadas por uma comissão que era constituída para a organização desse baile. Quando chegava a hora do serviço, em que a comissão anunciava aos convidados: está na hora, minhas senhoras e meus senhores, de nos alimentarmos. O estômago está a precisar de ser reconfortado. Descíamos, os bailes normalmente eram no teatro, hoje continua a ser no Teatro de Moncorvo. Alguns, a maior parte deles, eram no salão do Teatro de Moncorvo,
e houve um grandioso baile, esse sim grandioso baile, veio gente de toda a parte, de todo o distrito de Bragança, gente do Porto, gente de Lisboa, entre as quais compareceu um dos ministros do atual governo, que governava naquele momento o país, o almirante Sarmento Rodrigues, que veio acompanhado da família, e que o grupo dos importantes de Moncorvo chamaram a comissão e disseram: não vos preocupeis com o que gasteis, podeis pôr à vontade o champanhe, o vinho e o uísque que quiserdes, porque a despesa será connosco. Antes desses bailes, e quando éramos mais novos, dançámos no pátio da minha casa, que era na altura chamada Rua do Cano, hoje Rua Visconde de Vila Maior, onde dançámos indo ao som de uma grafonola que era do meu bisavó e do meu bisavô, à qual se dava corda manualmente. Eram discos de 33, onde se enfiava, onde havia um braço, onde se enfiava uma agulha da antiquíssima, que já não deve ser da recordação da juventude de hoje, onde se apertava um parafuso e manualmente colocava-se em cima do disco, e dançávamos ao som dessa grafonola, dançávamos ao som do realejo de um amigo nosso que não passou da 4ª classe e ao qual nós considerávamos amigos. Por conseguinte, não eram só os que estudavam, que iam a esses bailes e a essas nossas reuniões, e ao som de guitarras. E finalmente, uns anos mais tarde, quando apareceram as primeiras giradiscos e os primeiros gravadores, ainda se dançou no meu pátio, na casa da Judite Malheiro, ainda se dançou ao som de giradiscos e de gravadores. Que músicas eram? Normalmente a música eram valsas, eram corridinhos, eram tangos, e eram essas músicas que nos deliciavam e com as quais nós abraçávamos as raparigas do nosso tempo e tentávamos incutir nela amizade e um pouco mais de amizade, aquilo que poderia chamar amor, e com as quais nós prevíamos ao futuro e adivinhávamos que poderíamos ser felizes na companhia dela, na constituição das futuras famílias deste país. Andei no Colégio Campos Monteiro desde o 1º ano ao 5º ano, com vários professores, entre os quais posso citar o diretor, porque efetivamente o diretor é a figura principal desse colégio, o Dr. Ramiro Salgado, mas também posso aqui citar o nome do Dr. Lima, grande professor, da doutora Lucila Lopes, da Dona Maria, do Dr. Sobrinho, do Inspetor Alcino, homem com umas características, que foi ferroviário e foi um autodidata que se educou por ele e que acabou por ser nosso, e um excepcional professor de desenho, e o professor Cantoral, que era o secretário da Câmara, que tocava violino, ao som do qual nós cantávamos as canções tradicionais da nossa terra, e não só da nossa terra, como de Portugal.